E aí, meu povo, o circo pegou fogo de novo. Ciro Gomes, pressionado, perdeu a paciência e desceu o verbo pra cima do governo Lula. E ainda sobrou pros jornalistas vendidos. Você não tá entendendo. Foi dedo na cara, gritaria e verdade na veia. Se prepara porque o que ele falou ninguém tem coragem de mostrar. Bora assistir agora, mas antes, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e vambora expor essa sujeira toda. Aí bota o Lula numa agenda agora de identitário. Sabe, o respeito real que o Lula tem por feminismo, questão étnica, é zero. Eu, num debate com o Lula em 2002, sim, quando ele foi eleito, estava lá em novidade das cotas para negros nas universidades. Aí o Bonner perguntou na Globo, o Bonner ou o apresentador da data, que eu não lembro bem, tantos foram os debates que eu participei, disse assim, mas qual é o critério? Como é que você vai identificar as cotas? O Lula disse assim, na lata, por exame de sangue. Percebe? Mais ou menos como o Dr. Mengele, aquele médico nazista, propunha fazer com os dedos. O Lula é isso. Um grande demagogo e tal, mas agora envelheceu, mofou e está cercado. Está dentro de uma cúpula em que nenhum assessor dele hoje tem nível para dizer, ô Lula, sabe, para de falar bobagem, volta para cá, vem trabalhar, vamos olhar as coisas aí da saúde, vamos olhar as coisas da educação, que é onde está pegando. Vamos olhar as coisas da segurança pública, onde está pegando. Sabe qual é a lógica do Lula? Eu já vi isso muitas vezes. A lógica do Lula é assim, não vamos tratar de segurança pública, que a gente não dá conta de resolver, e o assunto, em vez de ficar com os governadores, vai ficar para cima de nós. Como se isso fosse razoável. O orçamento federal do ano Lula, no passado, foi menor do que a verba de publicidade. A verba de publicidade foi quase R$1 bilhão, envolvendo a Petrobras dentro, e a verba para a segurança pública, lato sensu, foi de R$863 milhões. Pois bem, o Haddad cortou algo ao redor de 15% da verba destinada à segurança pública de 2023 para 2024, na direção do tal arcabouço fiscal, que é o teto de gasto do PT com outro nome. Então, repare, não tem orçamento, não tem inovação institucional, o que vai acontecer no chão? Mais do mesmo. E aí nós estamos vendo onde é que isso vai chegar. Deixado assim impune, vai se entranhando na política. Então você tem gente do Tribunal de Contas, gente da Assembleia Legislativa, gente do Parlamento Federal, gente da magistratura, gente do Ministério Público. É um narco-estado que está nascendo no Brasil e a gente pode olhar isso no México. Tem que interromper isso agora. Só trazer um parêntese, quando o senhor fala puxadinho, o seu partido também não faria parte desse puxadinho? Porque ele integra o ministério. Lamentavelmente, sim. Então, lamentavelmente, sim. Então, como que funciona essa crítica? Essa crítica não poderia parecer hipocrisia, então, sendo que o seu partido também o integra? Pode ser hipocrisia, mas assim, entre nós estamos a mais ou menos acertado o seguinte, eu respeito as razões pelas quais os meus companheiros, por maioria, decidiram apoiar o governo, e eles respeitam, porque trabalhamos isso explícita e lealmente, a minha impossibilidade de apoiar um governo que representa o oposto do que eu quero representar na vida brasileira. Então, foi um pacto que vocês fizeram, então? De respeito, porque nem sempre um partido é uma camisa de força e tal, né? Eu tenho pelos companheiros o maior respeito. O Alckmin virou socialista, meu irmão. Tenha paciência, o Alckmin é um amigo, mas o Alckmin é socialista. O PSOL agora defende a autonomia do Banco Central. Tenha paciência. E mesmo esse país está ferrado. Mesmo dizendo que o senhor não volta para a vida pública, o senhor trocaria de partido? Não. Por quê? Não, porque eu estou no meu lugar. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Mas acabou de ganhar a eleição. Você ganhou a eleição por antibolsonarismo. Essa eleição foi empate. Sabe, foi olho mecânico para um presidente trágico como o Bolsonaro. E o Lula, ao invés de chegar lá e cumprir o que os publicitários ensinaram para ele, união e reconstrução, o Lula aprofunda essa divisão diariamente, aprofunda no pior argumento. Percebe? Que dá razão o tempo todo. Então você pega um episódio do Ministério da Saúde, aí vai lá uma turma fazer uma dança de mau gosto, sabe, não sei o que e tal, com financiamento público e tal. Isso mata. Porque na periferia brasileira, as pessoas, se forem discutir saúde, educação, emprego, moradia, segurança, essas coisas, elas são progressistas. Mas se você for empurrar essa agenda identitária, assuntos morais ou assuntos polêmicos que ninguém conseguiu resolver ainda, relativos, por exemplo, à agenda das mulheres,
a gente colide com uma barreira cultural monstruosa. É nisso que o Bolsonaro reina, é na guerra cultural, porque a esquerda não faz nada, é corrupta. Esse é o problema. O senhor falou do anti, né, na última eleição. 2026 vai ser anti também alguma coisa? Vai ser anti-Lula. Aproveitando que o senhor mencionou também, né, sobre o descompromisso eleitoral que o senhor entende que há nesse governo, o senhor entende que esse descompromisso, ele é um plantio também que começou no governo anterior ou que vai se arrastando há anos? Como é que o senhor faz? Porque o senhor faz uma crítica bastante contundente ao atual governo e o governo anterior. De que maneira que o senhor entende que ele se encaixa nessa crítica e nessa prática que o senhor diz existir? Veja, eu critico as coisas do governo, qualquer que seja ele. Então eu estava aqui na Paulista pedindo o impeachment do Bolsonaro, porque acho que ele realmente deu causa a um impeachment na data. O Lula não veio e mandou uma corja de fascistas a serviço dele me agredir fisicamente. Você lembra disso, irmão? Lembro. Quando eu digo que as práticas são rigorosamente as mesmas, irmão, dói em mim, mas são rigorosamente as mesmas. Aí perguntado ao Lula se era razoável que as pessoas viessem agredir fisicamente um possível adversário dele, ele disse, ele deve ter feito alguma coisa por onde merecer isso. Percebe? Ou seja, para o Lula, o direito, a coisa, a moralidade, é tudo uma coisa para os outros. Para o Lula e para o PT, é para os outros. E ele tem direito de fazer qualquer coisa. Agora meteu 100 anos de segredo, de segredo para a imprensa, de um som de um monte de coisa que nós esculhambamos o Bolsonaro, e quando a gente vai ver a agenda da primeira-dama, ativíssima primeira-dama, está tudo em segredo o que ela está fazendo, o que ela está recebendo, com quem que ela está conversando, tudo em segredo. Caramba, qual é a diferença? Então, a partir dessa comparação, o senhor teria alguma palavra que o senhor usaria para colocar como comum entre esses dois governos que o senhor acabou de criticar? São dois líderes populistas, corruptos, inconsequentes para a vida brasileira. Um no campo da civilidade democrática e o outro no campo do fascismo mal educado. Então eles não se equivalem, né? Porque se o senhor coloca um no campo democrático, outro no campo fascista, a equivalência está onde eu queria. A equivalência está onde eu acho que nós precisamos apurar. O manejo da economia. Não fura meu olho com uma diferença. Estou dando um silêncio aqui. Fura meu olho com a diferença. Nelson. O manejo da política. Fura meu olho com a diferença. Isso é o essencial. Que o Lula tem uma história, uma biografia. Então, caramba, eu fui ministro do Lula. Eu ajudei o Lula quase a vida toda. Agora, eu vi por isso ele se corrompendo. Gente, o contexto mudou muito. Acho que a gente pode avançar nessa reflexão mais tarde. Mas, assim, de um presidencialismo muito forte nos primeiros dois governos Lula para algo que foi se enfraquecendo, né? A Dilma, presidente muito fraco, Michel Temer, depois o Bolsonaro... Michel Temer foi fraco? Sim, caramba, né? Peraí, Amanda. Ele foi denunciado, o Michel Temer mandou um teto de gastos. Em 3/5 do Congresso, o Michel Temer mandou uma reforma trabalhista selvagem. No começo, e depois teve que parar tudo depois das denúncias. O problema do Michel Temer é o mesmo dos outros. O Michel Temer tinha contas para ajustar com a justiça, acabou preso. O governo acabou com a história da JBS lá. Esse é o problema. Exatamente, mas por isso. Sim, mas peraí, não bote isso na conta do presidencialismo, porque isso daí é rendição. Não, meu ponto é que o parlamentarismo se fortaleceu muito, né? O parlamento, que dia foi que foi mudado? Que dia foi que foi mudado? Isso é o que eu acho o maior perigo que está acontecendo no Brasil, são as cabeças progressistas entre os artistas, intelectuais, jornalistas e tal, ficarem relativizando a canalice que virou a ferramenta central de manejo institucional do Brasil. Não pode. Que é fácil? Não estou dizendo que é fácil. Agora, nem tentar ser diferente, a gente não pode enfrentar um debate com o Lira, que fez a autonomia do Banco Central e não sei o que e tal, e na eleição seguinte, votar no Lira. O PT votou no Lira. Eu concordo com o senhor, eu só não sei até que ponto você... Aí você não pode esculhambar, entrar na justiça como nós entramos, com a esculhambação de emenda do relator e não sei o que, e roubalheira, e fazer pior. Ou seja, o senhor entra no fato de que não seria o legislativo que estaria se fortalecendo, mas sim o executivo que se enfraquece. E pior, não é o executivo, porque não houve uma mudança, nenhuma linha na repartição das autoridades. Não houve nada. O que tem é a avacalhação do lulopetismo, em cima, como o Bolsonaro também, em cima de uma investida que existe desde sempre. Caramba, eu fui prefeito de uma capital. Você acha que eu não lidei com um vereador que vinha com ideia esquisita? Eu fui governador.
Falando em Bolsonaro, eu queria olhar um pouquinho para frente sobre... Há uma discussão muito grande sobre as forças políticas de Bolsonaro com toda essa situação a que ele está exposto agora, assim como os seus aliados e integrantes do primeiro escalão do governo dele, nas eleições de 2026, ou no que ele significaria para uma sucessão dessas eleições. O senhor entende que isso tirou ou que Bolsonaro sai do jogo político nesse momento? Como é que o senhor avalia essa situação desta figura que em determinado momento representou essa direita ou extrema-direita aqui no país? Nesse país, Deus é quem sabe, porque quem viu, não é, o Supremo ser suplicado 13 vezes em recursos, não é, dizendo que Curitiba não era o fórum próprio para julgar o Lula, etc. 5 anos, e o Supremo, em todas as vezes, dizer, não, é Curitiba mesmo, é Curitiba mesmo. E quando chegar 5 anos depois, por conta do vento político, muda. Por que a gente nesse país não vai achar que pode acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro? Mas eu quero entender, inclusive, da força política eleitoral, dos eleitores esperarem... Olha, o Bolsonaro... Ou esperarem esse mesmo desfecho que o senhor acabou de mencionar. Eu estou só dizendo que eu não tenho mais segurança jurídica no Brasil. Uma das razões que eu não quero mais participar é porque se você não acredita mais no sistema, o que é que você está fazendo legitimando esse sistema? Essa é a razão que eu disse para a Dora Kramer. Então, eu perdi a crença no sistema. Sabe, uma crença é o seguinte, eu acredito que quem vota é livre para votar, que a imprensa vai dar opinião para todo mundo, que o judiciário vai dizer que a lei é assim, pouco importa se agrada o poderoso ou não. Eu perdi a crença, está tudo para mim assim, sabe? Perdi a crença no sistema e quero continuar lutando, então estou aqui lutando. E como é que vai ser o jogo político em 26? Primeiro, quem o senhor enxerga hoje como possível herdeiro de Jair Bolsonaro? É Tarcísio de Freitas? Pode ser Michele? Quem é perigoso para o Brasil é a Michele. Perigosíssimo para o Brasil, porque domina a lambança. Domina a lambança. O que é dominar a lambança? Como é que eu explico em cearense dominar a lambança? Ela é uma demagoga arrematada, assim. Vai em cima, olha, não tem essa história aí de Estado laico, não, nós temos que avançar com a religião tem que dominar a política e tal. Essa confusão maior de religião e política. Não é só isso não. Aí a dona Janja do Lula pega e diz, roubaram os móveis do palácio, aí de repente os móveis aparecem, pode fazer isso não. Agora como isso não. Aí no 7 de setembro a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Está errado. Mas hoje o Lula é o candidato mais forte para a reeleição em 2026, quer dizer, a esquerda... Olha, o Lula só sai do poder morto. Não, sim, mas eu digo, o Lula... E como eu torço pela saúde dele, espero que demore muito. E como que o senhor entende a presença de Tarcísio de Freitas? Todo cabo que se senta na cadeira de governador de São Paulo é candidato a presidente da República imediatamente. Alguns ou algum Jânio Quadros deu certo, os outros nem deu. Então, isso que eu estou pensando, ninguém se elegeu. O Brasil desconfia desse poder total, de poder econômico, poder político, tudo numa mão só. Fernando Henrique surfou por causa do real, mas nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Percebe? Então o Dória, vocês viram onde acabou. Mas Tarcísio não poderia ser justamente essa herança de Jair Bolsonaro? É o que eu acabei de lhe dizer. Sentou na cadeira de governador de São Paulo, já está falando para 27% do eleitorado brasileiro. Está falando para 60% do poder econômico. Mas eu não só olhando para o estado de São Paulo, governador, eu falo olhando para o eleitorado que elegeu Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas poderia absorver esse eleitorado, não só o do estado de São Paulo, mas aquele que está no país e que o acompanhou ao lado do ex-presidente? Pode. Por que nós não conseguimos romper a barreira da polarização? Por causa da elite brasileira, os intermediários brasileiros, artistas, intelectuais, líderes sindicais, jornalismo brasileiro, tomaram um lado, E por que, asfixiaram a discussão por medo do Bolsonaro, desprezo do Bolsonaro, rancor do Bolsonaro e tal. E afinal de contas, o Bolsonaro é indizível. Agora o problema é o seguinte, quem produziu o Bolsonaro foi a contradição do Lula e do PT, percebe? E aí pronto, agora é um ping-pong, bate cá, bate lá e tal. Os Estados Unidos, só que os Estados Unidos são amarrados na camisa de força de um bipartidarismo. Aqui nós destruímos a possibilidade, por exemplo, de ter uma terceira via, um terceiro lugar. A terceira via é uma impostura. Um terceiro lugar com 12%, 13%, como eu tirei, que eu forcei a mão apoiando o Lula. Naturalmente, ninguém pode duvidar, nos seus canalhas do PT, agora um dos canalhas a civis do PT diz que a motivação de eu atacar o negócio do escândalo dos precatórios é porque eu quero ser visto da Michele. Isso é o PT.
Um bando de canalha que me conhece há 100 anos fazem isso. Agora, governadora... Nunca mais eu ando com essa gente, nem que o pau tore. O senhor perguntar sobre a posição ou o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não sei se você sabe, os repórteres aqui em São Paulo, eu me incluo nesse, quando eu cobri a prefeitura dele, ele era o tucano mais petista que existia, né? Só acha que ele sofre muito com fogo amigo, ele tem dificuldades de conseguir convencer o próprio partido do que ele quer fazer? Veja, ele é uma grande fraude. E o PT quer continuar praticando uma grande fraude. Porque qual é o programa do PT? Qual é o programa? Quem se dedica a ler as coisas, o programa, qual é o conjunto de promessas do PT? Percebe? E o Haddad está fazendo alguma coisa coerente com o programa do PT? Coerente com as promessas eleitorais recém-pactuadas com o povo brasileiro? Não, está fazendo tudo o oposto. Sabe, o PT ficou contra o teto de gastos, que é uma aberração, e o Haddad fez um teto de gastos melhorzinho, mas é a mesma coisa. Qual é a questão? Todo o gasto corrente brasileiro e o investimento estão congelados por uma regra que no Michel Temer era absurdamente, por 20 anos, pouco importa se houve uma guerra, uma pandemia, uma epidemia, não sei o que e tal. O Haddad está dizendo, não, nós vamos agora com a banda, com não sei o que, papapá e tal. Os dois têm um defeito original, qual é? Deixam livre a maior despesa corrente, aquela que envolve 50% do orçamento, que é juro e rolagem de dívida. Por que, pelo amor de Deus, é justo, legítimo que você contingencie em nome do equilíbrio fiscal que eu já defendi? Eu não tenho um dia de déficit, prefeito, governador ou ministro, nem um dia sequer. Mas o equilíbrio é dinâmico. Então agora, por que é justo que eu corte a verba da saúde em plena pandemia de dengue, 3 milhões de casos de dengue, já não sei quantas mortes, e os juros para o banco não tem nenhum contingenciamento? Sabe, eu não compreendo. Não compreendo mesmo. Então, qual é a lógica? Você, quando é o adversário está fazendo uma coisa, você esculhamba. Quando você vai para o poder, faz igual. E eu agora que vou... Não, mas assim é porque... E o Bolsonaro não tinha direito de dizer não, que o Congresso também era assim, que ele tinha que comprar o povo com emenda não sei de quê. Porra, nós somos diferentes do Bolsonaro em quê? Eu sou diferente em tudo. Mas muitos criticam o seu temperamento como ponto negativo que talvez tenha te impedido de alcançar esse sonho, esse plano. Como é que você analisa essa crítica de responder, às vezes, uma provocação com um tapa aqui, um xingo ali? Isso te atrapalhou? Hoje eu reajo com um certo enfado. Sabe, não dá vontade de dizer, tá bom, então, tá bom, é isso mesmo. Mas o que te fez chegar a esse enfado? Não, mas repare, o enfado é isso que eu estou dizendo. Veja, quando eu era governador do Ceará, eu era o garoto prodígio da política brasileira. Fui chamado para ser ministro da Fazenda, na crise mais grave do take-off, da decolagem do Plano Real. Aí cheguei e tive que fazer o que tive que fazer, antecipar a tarifa externa do Mercosul para desfazer cartéis. Eu tive que fazer a intervenção do Banesp e do Banerj para acabar a roubalheira, que era a emissão secundária de moeda, em que o Tesouro de São Paulo emitia um título pelo valor de R$100, olha a luta velha, R$100, o mercado dizia isso não vale 30, aí o Banesp era obrigado a comprar por R$100 para o Tesouro botar no coisa, e o Quércia gastar, me processou e tal, o Banesp me processou, aí o Banesp não tinha dinheiro, ia no mercado secundário e vendia o título por 30 com juros de 100% ao mês. Eu fechei essa porta. Nesse dia em diante eu virei um temperamental. Percebe? Então, foda-se, tá entendendo? Para acabar em grande estilo. É isso. O assessor dele ali só botou a mão na cara. E fechamos assim, então, a nossa entrevista aqui no Direto ao Ponto dessa segunda-feira. Governador, foi um prazer recebê-lo. Até a próxima.